Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos mais um dia aqui na nossa sala Bitcoin Altcoins Projeção Ficube. Hoje, infelizmente, não vou conseguir participar de forma ao vivo ali, tá? Com vocês, vou ter que fazer de gravado, né? Então, vou mostrar aqui o meu racional para o Bitcoin e Ethereum, dar uma olhada também ali no S&P 500 e no DXY. E então, vamos lá, deixa eu colocar aqui a minha tela, começar com a análise do Bitcoin. Vamos lá, pessoal. Para quem tem me acompanhado aí no dia a dia, né, eu tenho comentado que a faixinha verde aqui serve como uma região de suporte, tá? Eu vejo este ponto como um ponto de suporte. Por que eu vejo como ponto de suporte? Repara o seguinte: o preço ele vinha no movimento de correção de topo e fundo descendente, certo? De repente ele fez esse movimento mais forte para cima e rompeu essa região, ok? Tá voltando para testar ela, então eu tenho uma expectativa que ele segure por aqui e pelo menos volte aí. Não sei se volta para testar topo, tá? Mas é uma expectativa que eu tenho e se romper pode até ir embora, né? Buscar lá a região dos 36 mil, que é um ponto que eu vejo como alvo também. Então assim, entendo que sim, é um ponto que serve como suporte de curto prazo, né? Isto não é garantia também de que ele vai iniciar uma movimentação de alta, mas é um ponto onde eu vejo que vale a pena assim, a gente ficar de olho e tentar alguma coisa ali no sentido de uma movimentação de alta, tá? Uma movimentação de compra, né? Então, se você tem ali sua altcoin que você considera que está numa região de suporte importante, a relação risco-retorno é favorável, então eu acho que vale a pena acompanhar a reação do mercado aí nos próximos dias, próximas horas, porque se reagir por aí, pode ser que a sua altcoin que esteja aí na condição que eu comentei, ela dê uma valorizada aí nos próximos dias, né? Quem sabe aí 15, 20%, dependendo ali da volatilidade da cripto que você esteja olhando. Então, eu considero que é um bom ponto, sim, tá? 120 minutos, tempo gráfico menor, ele já fez uma reação, né, após ter tocado ali na faixinha verde que a gente marcou, né, deu essa puxada forte para cima, voltou para testar o fundo, não está fazendo um novo fundo, então eu entendo que a partir desse ponto Bitcoin pode sim ir lá para testar uma faixa de 30.300. Esta faixa de 30.300 ali eu vejo como um ponto importante no curto prazo. Acima de 30.300, eu entendo que o Bitcoin tende a buscar o teste de topo nos 31.700, com possibilidade de rompimento e continuação da movimentação de alta. Acima dos 30.300. Acima dos 30.300 que eu digo não é isso daqui não, tá? Ele vai lá, rompe, depois volta. Não, se fizer isso eu não entendo que ele está acima dos 30.300. Eu entendo que ele deu uma violinada e voltou para baixo da região de resistência. Se ele fizer isso, ele pode inclusive voltar tudo de novo para cá. E aí se ele perder, pode iniciar um movimento de queda um pouco mais para baixo. Então assim, para quem acredita que o Bitcoin vai ter uma movimentação mais forte de alta, eu acho que o ponto ali onde vai ter uma definição mais clara, aí, na minha opinião, né? Se ele volta para testar lá os 31.700, é justamente essa faixinha vermelha. Se ele conseguir romper e permanecer acima dela, aí eu tenho a perspectiva de um teste de topo novamente ali nos 31.700, 31.800. E se romper essa região de topos, abre a possibilidade de buscar o teste nos 36 mil, tá? Esses 36 mil é uma retração que eu desenhei no semanal, para quem tem me acompanhado aí no dia a dia, já acompanhou aí também essa leitura aí com relação a este ponto dos 36 mil, tá? E aí vamos lá, pessoal. E se por um acaso ele for lá nos 30.300 e falha, aí eu entendo que ele volta para testar os 25.800 novamente. E aqui vai ser um ponto importante a ser observado, porque se ele perder os 25.800, perde aí esse pivôzinho que ele está tentando formar no curto prazo, ele abre espaço para uma queda até os 25.200, tá? Então ele volta para testar essa faixinha verde, que é uma região onde ele já segurou no diário e deu uma puxada mais forte ali, né? Então foi aqui, ó, ele segurou na linha verde, deu essa puxada mais forte. Se ele perder esta região, ele volta tudo de novo para testar o início do movimento ali que ele fez por volta do dia 15 de junho, tá? Então vamos acompanhar, vejo como ponto de suporte, 30.300 é um ponto ali onde eu ficaria atento se o Bitcoin chegar, e se ele romper, eu entendo que vai lá para testar o topo, e rompendo abre espaço até a região por volta ali dos 36 mil, ok?
Ethereum. Bem, Ethereum a gente tem comentado aí, tá lateral, né? Mas ainda segue acima da faixinha verde. Essa faixinha verde trabalha como suporte. Se ele começar, se ele ficar acima dessa primeira marcação vermelha, dessa faixinha vermelha, eu vejo a possibilidade de Ethereum voltar para testar os 2.000. Caso contrário, se Ethereum falhar na região da faixinha vermelha, volta para testar de novo aqui o fundo. Se ele perder essa faixinha verde, eu não vejo por que pensar em compra, né? E aí eu entendo que Ethereum pode voltar tudo de novo para a região dos 1.650, tá? Mas acima dessa faixinha verde eu ainda tenho uma leitura, né? De que Ethereum tende a buscar os 2.000. Só mudo de ideia se ficar abaixo dessa marcação verde. S&P 500, vamos pegar aqui o gráfico do TradingView, S&P 500, bem, tá aqui a nossa leitura do S&P 500, né? Ontem a gente havia comentado que o S&P 500 tinha perdido um primeiro ponto de suporte, que era essa faixinha verde. Tem um segundo ponto de suporte, que é aqui a região dos 4.460. Então, chegando aos 4.460, eu observo, porque se o gráfico do S&P 500 segurar por ali e forma um pivôzinho para cima novamente, eu entendo que a ideia, né, o mais provável, na minha opinião, é voltar para testar essa faixa aqui dos 4.590, 4.600, que é o topo, e se romper ir lá na região dos 630, que é um topo anterior lá que a gente já viu pelo gráfico semanal. É esse topinho aqui de março de 22, tá? Então ainda vejo a possibilidade do S&P 500 testar aqui esse pavio, né, um pouco mais para cima ali. Então vamos ver se isso acontece nos próximos dias. Mas para isso, S&P 500 tem que permanecer acima dos 4.460, beleza? E o DXY, índice do dólar, também que a gente sempre observa ali para ver o que o dólar está fazendo, né? Se não está muito estressado. A gente sabe que quando o dólar está muito estressado, ele tende a dar uma travada ali no mercado de cripto, né? Então vamos lá, DXY deu essa puxada forte para baixo, fez um fundo mais baixo que os anteriores, e desde que ele fez esse fundo aqui, eu tenho comentado, né, que na minha visão o DXY volta para testar o fundo novamente. Eu até imaginei que ele pudesse segurar aqui nos 50% de retração, ele até deu uma travadinha por ali, mas mesmo assim continuou subindo e foi para o próximo ponto, que é o 786 de retração dessa última puxadinha para baixo. Vamos lá, ele ainda mantém um padrão de topo e fundo descendente, ok? Então, entendendo que ele ainda está no padrão topo e fundo descendente, eu entendo que a ideia seria ele voltar para testar o fundo. Pelo menos que ele volte 50% dessa pernadinha que ele fez para cima aqui, tá? Então, se ele voltar aqui na metade e faz algo parecido com isso depois, aí ok, quando chega por aqui eu fico atento na reação, que se ele virar para cima, aí eu já tenho que ficar de olho, porque ele tende a iniciar uma movimentação de alta para testar esse topo novamente, e se romper, ele acaba quebrando aí esse movimento de topo e fundo descendente que ele tem desde o dia 31 de maio, mais ou menos, né, quando iniciou o movimento de queda. Então o DXY, na minha opinião, ainda é para baixo. Se fosse para apostar e para qual lado que o DXY vai, eu ainda aposto que seria na queda, tá? Inclusive dá até para traçar uma linha aqui pegando os últimos topos. Ele está exatamente testando esta região de resistência. Então por isso é um ponto que eu vejo com maior dificuldade para o DXY continuar. Não estou dizendo que ele não pode continuar subindo, não é isso. Mas é um ponto de forte resistência, tá? Por aqui, vamos lá, se fosse um ativo, uma altcoin, sei lá, uma cripto aí, que eu estivesse procurando uma operação e eu estivesse nesta situação aqui seria um ponto que eu até pensaria numa venda, tá? Por quê? Porque ele está topo e fundo descendente, chegou numa região de resistência, tá? Só que assim, é uma venda que pode simplesmente segurar no meio do caminho. E aí se ele segura aqui no meio do caminho e vira para cima, esta venda pode virar uma compra aqui embaixo. Aí teria que sair da operação e iniciar uma movimentação de alta em seguida, tá? Então vamos acompanhar DXY ponto de resistência. Vamos ver se ele volta aí pelo menos na faixa dos 100.800, que é uma região ali onde dá mais ou menos 50% de toda essa puxadinha para cima, ok? E se você tiver aí a sua altcoin em região de suporte, nós durante a semana aí falamos algumas, né, que estão em pontos interessantes. Então para quem não acompanhou,
volta aí nos vídeos dos outros dias, inclusive ontem a gente chamou a atenção também, né? Então dá uma olhada lá, se tiver ali alguma coisa que você acha interessante também, coloca no seu radar e aí vamos acompanhando, né, para ver se o mercado segura por aqui e dá essa puxada para cima, tá? Além disso, né, para quem não conhece, tem o nosso aplicativo Ficube. Se tiver alguma coisa que a gente, alguma operação ali que esteja chamando a atenção, né, algum gráfico que esteja chamando a atenção, a gente lança lá uma recomendação no nosso aplicativo e você recebe essa recomendação no seu celular. Tá ok, pessoal? Então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejei para todo mundo um excelente final de quinta-feira e amanhã nós estamos de volta aí, né, ao vivo, né? Acredito que não terei nenhuma questão aí. E então até amanhã às 18 horas, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.